Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, trazer uma pequena palavra de meditação para os irmãos, na expectativa de que em pouco tempo estaremos juntos. No texto de Êxodo capítulo 14, de 1 a 14, é uma história bem conhecida de todos. Nós vamos ler o seguinte, eu vou ler os 14 versículos, depois nós vamos dar uma palavra breve sobre os tópicos. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon, acampareis lá, junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. E disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó aprontou seu carro e levou consigo as suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíam de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para que morrêssemos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Esse texto é bem interessante, porque é uma experiência daquele povo que algumas vezes nós também queremos que essa experiência seja aplicada em nossas vidas. E algumas vezes nós ficamos num beco sem saída. É o lugar que às vezes Deus nos leva, conforme diz o texto. Há uma ordem específica para que aquele povo fizesse isso, fosse e voltasse para determinado local para cumprir os seus próprios propósitos. Então Deus que comanda a vida da gente, Deus é que anda conosco, Deus é que nos dirige. A dificuldade é de nós entendermos às vezes esta situação em que vivemos e nós não concordamos com alguns lugares que Deus nos envia. É o lugar onde Deus vai nos provar, conforme diz o texto. Se você eu vou ver esse texto, do 4, a parte B do versículo, até o versículo 9, nós vamos observar que é uma prova. E houve uma necessidade de se submeterem a isso. Então vamos observar que naquele momento eles obedeceram, mesmo contra a vontade, mesmo revoltados, mas obedeceram, permitindo que nessas circunstâncias ou nessa dificuldade
houvesse uma resposta. Por isso que Deus nos leva a lugares que nós não concordamos muitas vezes, algumas vezes para provar a cada um de nós, outras vezes para nos testar de certa forma, gostando ou não gostando, e algumas vezes são os lugares que nós acabamos falhando com o Senhor, porque nós duvidamos, porque nós não temos a fé necessária, porque nós não temos o pleno conhecimento das ações de Deus. Então nós começamos a reclamamos da situação que vivemos, conforme diz o texto no próprio versículo 10 e no 11 e 12. Então nós começamos a lamentar, foi o que o povo fez. E de certa forma, é nesse momento que nós estamos vivendo, ou na atual conjuntura que estamos vivendo, é que nós começamos a lamentar, reclamar, questionar, e Deus está no comando. Isso que nós precisamos entender. Deus está no comando. E nós precisamos trazer isso para dentro de nós, botar isso na nossa mente, botar isso no nosso caminhar, que Deus está no comando. Porque Deus nos direcionou para essa situação em que estamos vivendo, Deus nos conduziu para essa situação que estamos vivendo, Deus quer mostrar alguma coisa para nós, Deus quer provar a gente, Deus quer mostrar que nós precisamos entender que a nossa comunhão com Ele não é no templo necessariamente, mas precisamos ter essa comunhão porque nós somos a igreja de Cristo e é o lugar em que Ele vai nos ajudar. Muitos de nós nesse momento temos que nos preocupar em desenvolvermos uma vida melhor como cristãos, uma vida melhor como servos do Senhor. E Deus vai agir no momento certo. E Deus vai controlar a situação. E Deus vai atuar no momento certo. No 13, 14, Ele vai dizer para não ter medo, não ter preocupação, se acalmar, porque Deus vai dar uma saída. E Ele vai usar Moisés para informar aquele povo: olha, está vendo esse grupo aí? Está vendo essa situação que vem atrás da gente? Vocês nunca mais vão ter isso. Nós vamos acabar com isso. Vai ser encerrado nesse dia ou nesta oportunidade toda essa situação. Então acalme-se. Então nós precisamos olhar para o texto da palavra de Deus e observar que nós vamos precisar nos acalmar, precisar nos voltar para Deus, ouvir que Deus nos coloca em situações, mas esse mesmo Deus que coloca a gente em situações, Ele puxa a gente desse espaço e nos dá a vitória. Então é o momento da gente ter tranquilidade, é o momento da gente descansar, é o momento da gente confiar que Deus está na frente, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está na direção. Então não podemos nos afligir. Vamos colocar as nossas vidas na dependência do Senhor, e conforme nos diz o texto, nos acalmar. E nesse acalmar o Senhor vai providenciar a vitória, Deus vai providenciar a saída, Deus vai providenciar, suprir todas as nossas necessidades e nós vamos sair vitoriosos. E vamos poder cantar, glorificar, bendizer e render graças ao Senhor, porque esse Deus que direciona as nossas vidas, cuida das nossas vidas de um tal modo que a gente não tem que ter preocupações. Confie no Senhor, acalme-se, não tema, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe.